Para quem não me conhece, eu sou o padre Ariel. O senhor que pediu para dar uma ajuda aqui e falar com vocês. E aí a gente vai falar, vai abrir a Sagrada Escritura no capítulo 24 de Josué, que é o próprio tema do retiro, né? 24, que trouxe a Sagrada Escritura, 24 de Josué. E a gente vai falando pouco a pouco, vendo o que Deus hoje nos quer mostrar, tá certo? Não durmam não. Capítulo 24 de Josué, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Josué vai dizendo ao povo. Depois eu vou explicar um pouquinho o que está acontecendo. O freio vai confessar ali, né, na capela. Então, ali, na capela do Santíssimo. Pronto. Capítulo 24, versículo 14. E ele está dizendo assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses aos quais serviram vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Vamos dizer essa frase juntos? Quanto a mim e a minha casa, vamos lá? Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Veja o que Josué está dizendo, que é para a gente, primeira coisa, para a gente pensar profundamente sobre isso. Veja, vocês, ele vai dizer ao povo, mas está dizendo para cada um de nós, vocês devem escolher a quem servir. Se aos deuses aos quais serviram vossos pais, do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Eu já fiz minha escolha. Um retiro é também um momento para a gente fazer uma escolha. Primeiro, fazer uma reflexão profunda. Quem nós somos? Quem nós somos? Depois, sabendo que nós somos, fazer uma escolha. E escolher Deus. Aí tem uma palavra, um verbozinho que se repete várias e várias vezes. Servir. Servir. Viram isso? Não é? Servir, servir, servir. Em hebraico, esse verbo aqui é um verbo que tem muitos significados. Muitos significados. Para a gente compreender que tipo de serviço é esse. Primeiro, nos espanta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que aquele povo não estava servindo ao Senhor? Será que toda a trajetória, se a gente vai ler do livro Josué, é depois que o povo sai lá do Egito, o povo passa pelo deserto, o povo sofre, tudo isso, aí depois que Deus dá tudo, a Josué disse: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ninguém estava servindo antes. O que é que estava acontecendo antes? Por isso que é importante a gente ir para a palavra. O que é que está acontecendo agora, que ele está falando tanto nesse serviço? A primeira coisa é que a gente deve compreender um pouquinho o que é que está acontecendo antes.
Josué é depois de Moisés, certo? Moisés é chamado por Deus, veja, a tirar o povo do Egito. Moisés vai pouco a pouco servindo ao Senhor e tira esse povo do Egito. Chega quando ele diz, nas montanhas de Moabe, olha para o rio Jordão, e aí ele não pode atravessar. Uma dor muito grande no coração de Moisés. Todo o livro do Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, é o último dia da vida de Moisés. O último dia da vida de Moisés. E vai próprio narrar esse fato. Moisés que levanta, chama o povo e dá as últimas indicações. Ao pôr do sol, Moisés sobe, olha a terra, mas Deus diz, você não vai poder atravessar. E ali Moisés morre. E diz, agora é com Josué. E Josué, depois de muita oração, enterra Moisés, e aí Josué assume a liderança do povo e vai para o rio, atravessa o rio, começa a vencer todos os povos inimigos e colocar as tribos em cada local. A promessa de Deus. Deus disse que ia dar a terra ao povo. E Josué vai dando as terras às tribos, aos filhos de Jacó. Quando dá tudo isso, aí chega no capítulo 24. Aí faz a grande assembleia de Siquém. No santuário chamado assim, santuário El Beit, que é do Deus da aliança. Deus da aliança. Veja, ele chama todos os anciãos, todo o povo, e aí, nesse capítulo 24, ele vai iniciar dizendo o que aconteceu, a história. Deus chamou nosso pai Abraão. Deus prometeu a Abraão. Deus deu um filho a Abraão. Deus deu um filho a Isaac. Deus deu isso. Deus fez isso. Deus fez isso. E agora Deus nos deu a terra. Pronto. Depois que ele fala tudo isso, ele diz, mas os nossos pais negaram a Deus. Bem, então tudo isso para a gente começar a compreender um pouquinho dessa coisa do servir. O que significa servir aqui para Josué? Como eu disse, o termo tem muitos significados. Aí eu peguei 3 significados importantes. Evidente. O que significa servir ao Senhor? Servir ao Senhor, em primeiro lugar, é servir aos irmãos. Veja, é ir ao encontro do irmão mais necessitado, do irmão que está ali longe, que muitas vezes os nossos olhos não alcançam, e nós somos chamados a servir o Senhor ali. O serviço às pessoas. E é um serviço, veja, que não é fácil, mas servir a Deus significa também que é um encontro dos irmãos e irmãs. Quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele tem também sentido. Nós vamos agora fazer um serviço para as pessoas. Um serviço de salvação. Veja como é importante. Um serviço de salvação. E aí, nesse retiro, é importante a gente
nesse serviremos ao Senhor, a gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida de caridade, de ajudar o nosso irmão mais próximo, ao nosso irmão mais necessitado. Nós agora somos chamados a fazer essa reflexão. Que meu irmão? Onde está o meu irmão? E a gente se recorda daquela pergunta bem bonita que Deus faz a Adão, depois que Adão peca. Deus disse, lá no Gênesis, Deus disse: Adão, onde estás? Veja, Adão estava tão longe, se escondendo de Deus. E tem muitos irmãos nossos que necessitam da presença de Deus. Depois, nós recordamos também daquela cena bonita que Deus pergunta a Caim: Caim, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? E como é importante a gente fazer essa reflexão, porque hoje Deus também está perguntando: onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão que não está aqui? Onde está aquele teu irmão tão necessitado que nós queremos esquecer? Sabe o que é que Caim disse? Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Por acaso eu devo aí cuidar da vida do meu irmão? Veja, servir ao Senhor é cuidar do outro, é ter preocupação com o outro. A nossa vida cristã não é uma vida que olha somente para si, para as minhas necessidades. Não, eu tenho que ir ao encontro do outro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, tem esse particular, olhar o outro. Senão, não é serviço a Deus. Servir a nosso Senhor é ter essa preocupação. E vejam como nós, nas nossas... Tem tanta gente aqui, tantas paróquias, como nós temos uma obrigação, uma exigência da nossa vida cristã, de olhar os nossos irmãos nas nossas paróquias, que necessitam de nós, da nossa assistência, do nosso tempo. É um idoso que necessita do nosso tempo para ouvir aquelas mesmas histórias, mas aí você está fazendo uma tão grande caridade. Aquela criança que você deve cuidar com carinho, com amor, aquele jovem que você deve ter a paciência. É um serviço ao Senhor, é servir ao Senhor. Nossa vida não pode ser agora esquecida, escondida, a nossa vida em Cristo. Não, servir ao Senhor é servir o nosso irmão e a nossa irmã. E esse verbo tem tantas vezes, se repete tantas vezes na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, nesse sentido, de serviço ao outro, de ajudar o outro, de ir ao encontro do outro, não deixar que o outro morra, não ficar feliz com isso. Depois, veja, a primeira coisa, quando eu digo serviremos ao Senhor, está próprio este olhar para o meu irmão e a minha irmã mais necessitados. Depois, outro serviço que é importantíssimo, que é recordar a verdade de Deus. Servir ao Senhor é recordar a verdade de Deus. Josué faz isso. Josué, como eu disse a vocês, no início do capítulo 24, quando ele convoca a assembleia em Siquém, todo o povo de Israel, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer as verdades dele,
e vai ser a história de Deus. Deus agiu na nossa vida. Chamou Abraão, chamou Isaac, chamou Jacó, e ele vai contar toda a história. Chamou Moisés. Veja como é importante falar a verdade. E nesse mundo, um mundo que está sem verdades, sem valores, nós somos chamados também a pregar a verdade de Deus. É um mundo que necessita, mas não com arrogância. Pregar a verdade com humildade. Mostrar para todos quem é Deus. Como o nosso Deus age na nossa vida. E foi isso que Josué fez. Deu testemunho. A nossa história é essa. E nesses 100 anos de arquidiocese, como é importante também olharmos a nossa história. A verdade de Deus. Nós estamos aqui hoje porque alguém se sacrificou por nós para nos evangelizar. Não perceberam isso? Vocês já sentaram aqui, por exemplo, que dá para ver o mar, né? Tirando os prédios assim, imagine alguma partezinha do mar. Mas imagina assim, essa terra todinha, só índios, mato, homens, mulheres que saíram da Europa, uma Europa mais, digamos assim, mais urbana, com a vida tranquila, saíram de lá para anunciar o Evangelho. Há pessoas que estavam aqui, eles saíram da boa vida, da tranquilidade e vieram anunciar o Evangelho. Já perceberam isso? Agora, poderiam morrer aqui por doenças. Você vai para uma terra estrangeira. A dificuldade, a comunicação. Hoje, muitos pais não deixam seus filhos irem aqui para o Brasil mesmo, para outra capital judaica. Imagine a dificuldade lá dos pais deixarem os jovens com 18, 19 anos saírem de lá para vir para essa terra, para o Brasil. Eu fico imaginando isso muitas vezes, a dificuldade mesmo. E há muitos relatos lá em Portugal que muitas mães iam para os portos e aí choravam, porque ali era como se seu filho tivesse morrendo ali. Talvez elas não vissem mais seus filhos mesmos. Alguns vieram e jamais retornaram. Só por causa do Evangelho. Servir ao Senhor. O anúncio da verdade. E aí nós devemos colocar também nesse caminho. Por isso que eu disse, nesses 100 anos de arquidiocese, pessoas em Portugal, homens e mulheres se colocaram à disposição aqui. Quando a gente vai vendo essa história desses 100 anos de arquidiocese, como é bonito. Veja, padres, irmãs, religiosas se dedicaram. E é como é bom a gente ser grato a essas pessoas. Porque a nossa igreja não está nascendo hoje, agora. Tem uma história. Quando eu olho a história, eu vejo a verdade de Deus sendo realizada nas nossas limitações humanas, nas nossas fraquezas. Deus que vai se utilizando de nós que somos tão pequenos, tão limitados. Nós que não temos nem a noção da grandeza de Deus, de como Deus está nos utilizando, e aí Deus faz essa maravilha. É o segundo serviço ao Senhor: pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. E como é importante isso hoje, olhar o passado
ser grato a nosso Senhor e agora também mirar o futuro. Isso é servir a verdade de Cristo, a verdade da igreja. Eu não posso esquecer que servir ao Senhor é próprio isso, e ao encontro do meu irmão e minha irmã para dizer a verdade de Cristo, não a minha verdade. E como eu disse nesses dias, como é necessário pessoas sérias mostrando, muito mais que falando, mostrando a verdade através da sua vida, de que Cristo morreu e ressuscitou por nós. Porque nós não estamos aqui de brincadeira. Vocês saíram de casa, vocês estão aqui muitas vezes cansados, fatigados, e aí aquela palavra do nosso Senhor é que nos dá essa disposição. E aí querem fazer o quê? Servir ao Senhor com a vida, mostrando a sua vida que há algo diferente, que há algo que é sentido acreditar, dar a sua vida. Veja, e é por isso que nós estamos aqui. Servir ao Senhor é isto, não baixar a cabeça para a mentira do mundo, para, como São Paulo hoje diz, a sabedoria do mundo. Na segunda leitura de hoje nós ouvimos isso. Recordem isso. A sabedoria do mundo que nos inflama, que nos destrói. Nós somos servos da sabedoria de Deus e somos chamados a isso. Depois, nós, a terceira parte, o terceiro serviço ao Senhor é o serviço na liturgia. Porque a liturgia também faz parte desse serviço. A liturgia própria se chama isso, serviço ao Senhor, serviço ao povo. Nós, na liturgia, recordamos esse mistério da morte e salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, e aí devemos, evidente, começar a perceber como é importante a nossa vida litúrgica, os nossos domingos na missa, a Eucaristia, as nossas confissões, a nossa vida. Veja como é importante o nosso serviço ao nosso Senhor Jesus Cristo através da nossa vida litúrgica. E é por isso que a nossa liturgia, o centro não deve ser o padre. Infelizmente, às vezes o padre faz isso. Esse que é o centro da liturgia. Ou mesmo o povo ser o centro da liturgia. Nem é o padre, nem é o povo. Não é o povo que deve ficar para lá e para cá na liturgia. Não é o povo que deve ser o centro. As angústias, as dificuldades do povo, ainda que tenha angústia, que todos nós temos, dificuldades, todos nós temos, mas o centro da liturgia não é este. O centro da liturgia é Cristo Senhor. E todos nós estamos ali para servi-lo. Todos nós vamos buscar forças nesse serviço ao Senhor. E a palavra servo, que muitas vezes nos causa, nesse nosso pensamento hoje da liberdade tão forte, nos causa um certo horror, porque o serviço retira algo de nós, nos rebaixa um pouco. Mas o serviço ao Senhor é o contrário, porque ele é um serviço de escravo. O servo do Senhor não é escravo, não é aquele que se rebaixa, Deus tira tudo dele, mas é aquele que Deus dá tudo. E é por isso que a liturgia aí se torna o centro do nosso serviço. É a partir da liturgia que nós temos uma outra visão em relação ao nosso irmão e à nossa irmã. É a partir da liturgia que eu consigo dizer a verdade
Se eu não tenho uma vida litúrgica digna, aí não poderei jamais fazer um serviço digno aos meus irmãos e minhas irmãs. Se eu não tenho uma vida litúrgica séria, como poderei dizer a verdade? Aí a verdade se torna a minha verdade, não a verdade de Deus. Ao serviço ao meu irmão e a minha irmã se torna o meu serviço, não o serviço a Deus. Veja como é importante. Por isso que eu deixei esse serviço litúrgico por último, para podermos ter essa consciência de vida litúrgica. E a vida litúrgica não significa só a missa. A vida litúrgica é um todo. Nós iremos daqui a pouco entrar na quaresma. É um convite à penitência. Nesses 2 dias, quarta-feira de cinza, sexta-feira da paixão, mas os 40 dias de penitência, de sacrifício, no mundo que tudo é supérfluo. Os relacionamentos são supérfluos. Veja, nós somos chamados aqui na quaresma a saber o que é o essencial para nós. O que são as coisas que não passam? É por isso que hoje nós somos cada vez mais convocados a pensar sobre esse serviço. Não podemos cair nessa tentação do passageiro e colocar a nossa vida agora a serviço do passageiro, das coisas passageiras. Depois nós olhamos esse serviço, esses 3 pontos de serviço. Serviremos ao Senhor como? Foi a nossa pergunta. Como é esse serviço? Primeiro, o serviço ao meu irmão e à minha irmã. Não há serviço a Deus se eu não me debruço sobre o meu irmão, sobre a minha irmã. Depois, um serviço que é serviço à verdade. Devemos anunciar a verdade de Deus. O mundo necessita desse anúncio. Nós não podemos nos omitir. Nós não podemos nos calar diante da verdade. Veja, quem irá falar se nós não falarmos? Quem irá anunciar se nós não anunciarmos? Depois, o serviço a Deus é um serviço litúrgico. Também na liturgia, fazer da minha vida uma grande liturgia. E é por isso que eu tenho que ter esse ardor litúrgico, um amor à liturgia, um amor à Santa Missa, fazer com que a missa não seja só 1 hora, mas a minha vida inteira do serviço ao Senhor, que a minha carne seja carne de Cristo, que o mesmo pensamento seja o pensamento de Cristo. Essa é a minha vida litúrgica. Bem, depois disso, e eu disse assim, que isso que Josué nos falou é uma coisa própria para retiro, é uma decisão que Josué diz: olha, vocês devem responder. Muito obrigado. Vocês devem responder. Veja que coisa interessante. Porque ele diz: os vossos pais serviram aos ídolos. Nós agora somos chamados a ver quais são os nossos ídolos. O que é que nos afasta de Deus? Depois, Josué disse: olha, vocês devem falar sobre isso. Lembrando que, como eu disse, eles estavam no santuário de El-Berit, que é o Deus da aliança. O santuário lá da aliança. E aí, é evidente que ele queria recordar que é um serviço à aliança. Recordar tudo ao povo. Vocês devem servir aquele Deus da aliança.
E qual é a nossa nova aliança? É a morte e ressurreição de Cristo. Nós somos chamados também a olhar, fazer essa reflexão sobre os nossos ídolos, o que é hora de deixar, de abandonar. E eu gosto sempre de dizer assim, quando a gente fala de abandonar, há também uma coisa que vem com isso, que é sofrer. Porque se você não gosta de uma coisa, você, com muita tranquilidade, abandona. O problema é quando a gente gosta, aí você vai sofrer. Mas é necessário sofrer, é necessário passar por isso. O abandono significa isso. O abandono do mal significa próprio isso. Sofrer, passar por esses momentos difíceis. Um homem que tem duas famílias, imaginem, e ele vai ter que tomar uma decisão. E vai sofrer na decisão? Vai, se ele gosta. Mas é necessário. Para que ele possa caminhar nos caminhos do Senhor, é necessário. Se é uma pessoa que começa a desviar dinheiro do seu trabalho, e você sabe que dinheiro é uma coisa bem interessante. Quanto mais a gente tem, mais necessidade de gastar a gente encontra. Não é? Aí você quer botar os filhos numa escola melhor, comprar coisas melhores, e aí você começa a se perguntar, será que se eu deixar isso aqui, esse roubo, eu vou conseguir colocar meus filhos numa escola melhor? A resposta é não. Você vai ter que diminuir. Você tem que botar o seu filho numa escola pior mesmo. Você tem que passar por esse sofrimento. Mas é a sua vida. Essa é a realidade. Veja, e é por isso que é difícil abandonar os ídolos. Nós somos chamados hoje a isso. Quais são os meus ídolos? Porque a nossa vida de santidade não é uma vida que deve ser nós pensarmos somente um casulo. Eu tenho ali me clausurar, entrar dentro do casulo e pronto. Não, eu tenho outras pessoas, eu tenho que me relacionar, e a vida de santidade traz isso por si, essa dificuldade. A vida de santidade traz isso. Depois, Josué dizer isso, quando a minha casa serviremos ao Senhor. Aí ele continua. No versículo 16, capítulo 24, versículo 16. O povo respondeu. Então, o povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos aos outros deuses. Será que no término do retiro, dessa grande assembleia, no retiro também é esse momento, será que lá no final também nós iremos dizer: longe de nós abandonarmos o Senhor, nós iremos servir ao Senhor? O Senhor nosso Deus, o povo continua, o Senhor nosso Deus é aquele que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez estes grandes sinais diante dos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos, através dos quais passamos. O que é que o povo está dizendo com isso? Está recordando as maravilhas de Deus. Se nós acreditamos no Deus vivo, no Deus que entra na nossa história, nós também temos tanto testemunho para dar. O que é que Deus fez por mim, em mim? Veja, e aí, através dessa verdade da minha vida, eu sou chamado a dizer também:
eu irei servir ao Senhor. Quantas maravilhas Ele fez por nós. O problema é que muitas vezes nós somos ingratos, não conseguimos perceber as maravilhas de Deus em nós. Depois o povo vai dizendo: o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é nosso Deus. Veja, é importante termos essa visão do povo. Aqui o nosso retiro, como tem esse tema do serviço, falar sobre esses 3 tipos de serviço, mas veja, recordar um Deus da história, um Deus que entra na nossa vida. E não de um modo geral, é na minha vida. Deus que age em mim. Deus que vem a mim através de uma pessoa, através de outra. E é bonito, muito bonito aqui, porque o povo, tanto o povo como Josué, vão falando as coisas e a gente vai recordando, mas a gente sabe que foram pessoas. Moisés, Abraão, mas eles não dizem Moisés, foi Abraão que fez isso. Não, ele diz Deus fez. Também muitas vezes nós somos tocados por um conselho do padre, do irmão, da irmã. Aí é tão bonito quando a gente diz: não foi o padre ali, foi Deus que me tocou, foi meu irmão. Eu estou percebendo a ação de Deus na história. Deus está transformando a minha vida. Disse então Josué ao povo: não podeis servir ao Senhor, pois Ele é um Deus santo, um Deus ciumento, que não suportará as vossas transgressões nem os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor para servirdes a deuses estrangeiros, Ele novamente vos fará mal e vos consumirá depois de vos haver feito bem. O que Josué está dizendo ao povo aqui? Olha, nós não podemos brincar de servir a Deus. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. A nossa vida deve ser séria. Talvez uma das grandes dificuldades para nós cristãos, você sabe, não é quem diz assim: eu não creio em Cristo. Esses não são os mais difíceis para nós. O mais difícil para nós é quem diz: eu creio em Cristo, mas aí começa a contar os mais. Mas isso aqui eu não aceito. Eu creio em Cristo, mas concordo com aborto, concordo com todo tipo de casamento. Aí você começa mais. Você vai esvaziando a mensagem de Cristo. Aí Cristo se torna para mim um fantoche. Aqueles bonequinhos que se brincam. Então veja, nós não podemos fazer isso para o Senhor. Se nós servimos ao Senhor, ou é tudo ou é nada. Não outro caminho. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. E é isso que Josué está dizendo aí. Olha, pensem bem. E recordando aquilo que Cristo mesmo disse do administrador, daquele, olha, a pessoa que vai administrar, uma pessoa que vai para a guerra. Primeiro olha, pensa assim: será que o meu exército é capaz de vencer o outro? Aquela pessoa que vai construir uma casa, será que eu tenho condições de construir toda a casa? Você não vai passar vergonha construir só meia casa. O que Cristo está dizendo? Se você quer me servir, pense bem. Nós não podemos brincar, veja, de servir a nosso Senhor. Colocar uma vela para Deus e outra para o demônio. Isso é tão importante para nós, nesse mundo
que não tem verdades, um mundo que está tão deslocado. Tudo pode. É tão doloroso quando a gente ouve dos cristãos. Tudo é possível. Como é que tudo é possível? Se o próprio Cristo disse isto, se o próprio Cristo disse aquilo, aí a pessoa diz: não, mas eu não acredito. Então sou eu que domino a verdade. O serviço ao Senhor é reconhecer também que a verdade não é minha, é dele. Eu sou servo da verdade, não senhor da verdade. Veja, eu sou servo da liturgia, não senhor da liturgia. Se a gente vai para aqueles 3 âmbitos do serviço, eu sou servo daqueles meus irmãos mais pobres, mais necessitados, não senhor daquelas pessoas. E aí surge esse mesmo problema também, porque quando a gente quer ajudar uma pessoa mais pobre, muitas vezes o que é que você quer? Gratidão. Eu ajudo você, mas se você não me agradecer, eu não ajudo mais. Você quer ser senhor da pessoa, não servo. Servo de Deus é ajudar meu irmão sem interesse de gratidão, e não precisa me agradecer. Se eu sou servo da palavra de Deus, servo da palavra de Deus, não sou eu que defino o que é certo e o que é errado. É Deus. Eu tenho que me conformar à verdade de Deus. E é isso que o mundo não quer. Acreditar em Cristo é até possível, mas a verdade que Cristo me traz, não. A verdade sou eu, dono. Eu sou o Senhor da verdade, da palavra da verdade. Servo da liturgia, jamais. Infelizmente, muitas vezes nós padres, muitos leigos, não querem ser servo da verdade, da liturgia. Nós queremos ser senhores, queremos estar no centro da liturgia. Eu quero mandar, eu quero dizer: mas a liturgia tem essas diretrizes, essas normas, isso. Não, mas sou eu que digo aqui o que é certo e o que é errado. Veja que doloroso. Nós somos chamados a ser servos e não senhores. Não senhores. E aqui Josué vai dizer ao povo: cuidado, porque se vocês escolherem a Deus, vocês serão servos de Deus. Não são vocês que vão determinar todo o caminho, é Deus que vai determinar. E será que nós queremos mesmo que Deus determine o nosso caminho? Será que nós queremos deixar nossa vida nas mãos de Deus? Porque, por incrível que pareça, muitas vezes a gente diz de boca para fora: não, minha vida está nas mãos de Deus. Mas está mesmo. Deixa o seu filho passar uma doença, tem uma doença séria. Aí ou você você vai para outra igreja, aí começa a procurar outros locais, ou começa a não acreditar em Deus. Mas sua vida não estava nas mãos de Deus? Como é que você já deixou Deus tão facilmente? Isso é uma coisa muito séria na nossa vida. Nós queremos um Deus que nos sirva, um Deus que me ajude, um Deus que esteja à minha disposição. Eu estar à disposição do Senhor? Nunca. Veja que coisa difícil para nós. E nós devemos hoje pregar próprio isso no mundo que não quer ser servo, quer ser sempre o Senhor. Quer ser sempre o Senhor. Eu conto a vocês uma coisa que achei tão interessante. A gente estava finalizando. Uma senhora, uma médica, já tem certos anos, e veio conversar comigo e foi confessional. Eu também nem sei quem é, nem recordo o nome. Aí ela disse assim: olha, eu passei um bom tempo sem acreditar em Deus.
tive muita raiva de Deus, estava muito desanimado por Deus. Aí, é evidente que você começa a se solidarizar com a pessoa. Disse, o que foi? O que aconteceu? Deve ter sido alguma coisa muito séria. Deus levou a minha mãe. Isso é um impacto muito grande mesmo. Você perder a mãe, o pai, às vezes você perde o rumo da história. Mas eu achei estranho no médico, né? E já de certa idade, então a mãe foi morrer, ela já era médica, era por isso, já era médica. Mas, todos os anos, sua mãe morreu com quantos anos mais ou menos? Com 95. Minha gente, com 95, você tem que dar graças a Deus e não ficar com raiva de Deus. Veja, esse é o problema. Que nós queremos que Deus nos sirva. Minha vida está nas mãos de Deus. Não, eu tenho que controlar tudo, tenho que saber de tudo. Sem tirar dor dessa senhora, mas é ideia que tem no mundo. Não é evidente, ninguém está brincando com a dor da pessoa. Que você pode perder a mãe, sua mãe está com 100 anos, mas sempre vai ser um dor muito grande. Mas é evidente que é bem diferente você perder sua mãe, ela está com 100 anos e sua mãe está com 40 anos. Não é? Você tem toda uma vida pela frente. Por isso que eu estou dizendo assim, mas a ideia do mundo é esta. Eu creio em Deus, mas desde que Deus realize aquilo que eu quero. Não quero servir a Deus. E a proposta de Josué para o povo é o contrário. Eu quero servir a Deus. Eu e minha casa vou colocar nas mãos do nosso Senhor, nosso Deus. Vocês querem? Veja, e a pergunta para todos nós hoje: será que nós queremos mesmo, com todas as cruzes, as dificuldades, as coisas que a gente não compreende? Porque são muitas coisas que a gente não compreende, não é? Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente diz, meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que esses desastres? Por que essas coisas tão difíceis, tão dolorosas? E a gente tem que acolher aquilo tudo na passividade da vida, na fé. Aí o povo respondeu a Josué, no versículo 21: não, nós não temos medo disso. É ao Senhor que serviremos. Basta. Josué recorda, veja, eu não estou dizendo de boca para fora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí o povo disse que também vai servir. Josué ainda relembra, diz, lembre-se que servir ao Senhor não é fácil, é doloroso, é difícil, muitas vezes vai passar por lágrimas, incompreensões. E aí o povo disse, não, nós sabemos disso, mas é o Senhor que serviremos. Disse então Josué ao povo, e na liberdade sois testemunhas contra vós mesmos do que escolhestes ao Senhor, de que escolhestes ao Senhor para o servir. Olha, vocês mesmos são testemunhas. Foram vocês que escolheram servir ao Senhor. Responderam então, somos testemunhas. Lançai fora, pois, os deuses estrangeiros que estão no meio de vós. Inclinai o vosso coração para o Senhor, Deus de Israel. O povo disse ao Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos, e a sua voz obedeceremos. Veja, nós devemos pensar sobre isso, quais são os nossos ídolos, tomar as nossas decisões, saber se queremos mesmo construir esta casa, se temos força, se o serviço, se não queremos que o Senhor nos sirva, para servir ao Senhor. E muitas coisas que nós não compreenderemos, muitas cruzes que nós deveremos levar, muitas incompreensões, mas no final nós sempre estaremos felizes, porque serviremos ao Senhor. A grande hoje, essa grande resposta de todos nós no final do nosso retiro é próprio este: serviremos ou não ao Senhor.
tiraremos ou não os ídolos da nossa vida, refaremos ou não a nossa vida. E para a gente fazer essa meditação, esse momento de deserto, aí você vai pegar o capítulo 24, isso, no versículo 14 até o 24, isso que a gente leu, 14 a 24, você vai ler, pensar, rezar, pedir a Nosso Senhor com muita sabedoria para isso, saber quais são os seus ídolos, como deve servir ao Senhor e se está disposto ou disposta mesmo neste serviço, para que o Nosso Senhor transforme nossas vidas, para não brincarmos de Deus. Basta. Nós não podemos ficar brincando de Deus, já basta isso. Nós somos servidores do Senhor, discípulos do Senhor. Não sei se o Frei vai fazer alguma coisa agora. Tem um momento deserto. Vamos ficar um pouquinho com fé. Nós, durante uma hora, a gente fez essa reflexão. Nós vamos pedir agora as luzes do Espírito Santo, pedindo a intercessão da Virgem Santíssima, nossa Mãe, a gente dos pobres. Ave Maria. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom retiro para todos vocês. Vamos sentar um pouquinho. Vamos sentar um pouquinho, que o Frei vem dar a espírita.